Ele a honra, a glória e o louvor. Adoração a Ti, Senhor, estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são Tuas. A Ti, meu Senhor, receba para Jesus. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. 2017, eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14, vai se cumprir. Diga: as bênçãos da obediência vão se materializar na minha vida em 2017 e a partir de 2017. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Abriram o jejum, gente? Abriram? Bispo, eu esqueci. Abriu o jejum às 15 horas, nós abrimos. Abrimos o jejum, primeiro jejum do propósito dos 52 dias, às 15 horas, com a bispa, com uma mensagem poderosa. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. E estamos agora em jejum, nesse propósito, diga comigo, de restauração, de restituição, diga comigo, de dupla honra, dupla alegria. Esse é o propósito. Inclusive, eu queria falar uma coisa importante a você, antes de eu entrar na palavra. Você sabe o que significa propósito? Só para que você trate com muita seriedade o propósito. Olha o que significa propósito. Propósito é como se você estivesse dizendo assim, diga comigo: eu me proponho, eu foco, eu determino, eu sonho, eu empreendo, eu miro, eu me motivo, eu tenho objetivo, estou pronto, determinado, cheio de vontade, de firmeza, de intenção e empenho, assumi uma posição e estou de prontidão. Esse é o significado da palavra propósito. Quando você tem um propósito, é como se você estivesse dizendo isso. Ao mesmo tempo, passa por favor. Ao mesmo tempo, quando você não tem um propósito, é como se você estivesse dizendo: eu não tenho foco, eu não decido, eu não determino, eu não tenho sonho, eu não tenho objetivo, eu não tenho motivo, eu não tenho objetivo, eu não estou pronto, eu não tenho determinação, eu não tenho vontade, eu não tenho firmeza, eu não tenho intenção, eu não tenho empenho, eu não assumi uma posição. É como se você estivesse dizendo essas palavras. E essa postura vai te levar para uma ruína cada vez maior, para uma vida cada vez mais frustrada, para uma vida cada vez mais fracassada. Propósito é isso. É a mesma coisa que eu estivesse dizendo essas palavras. E quando eu trato de qualquer maneira, é a mesma coisa que eu estivesse dizendo essas palavras ao contrário. Eu não tenho sonho, eu não tenho projeto, eu não tenho vontade, eu não assumo uma posição, eu não tenho determinação, eu não tenho. É a mesma coisa. Por isso que quando nós falamos, por que Neemias restaurou o que estava em ruínas, há mais de um século foi restaurado em 52 dias? Foi isso, um sonho, um foco, mirou numa direção, se empenhou, entrou determinado, que são atitudes, qualidades que é o que Deus espera, é o que busca em cada um. Então, simplesmente, quando você pensar no propósito, volta lá o início, por favor, é como se você estivesse dizendo propósito: eu me proponho. Me proponho ao quê? Me proponho a mudar, me proponho a restaurar a minha vida. Diga comigo: eu tenho foco. Eu determino, eu sonho. É como se você estivesse dizendo isso: eu sonho. Eu sonho com o quê? Com a mudança, eu sonho com a restauração. Eu empreendo, eu miro, eu me motivo, eu tenho objetivo, eu estou pronto,
Diga comigo, determinado, cheio de vontade, de firmeza, de intenção, empenho, assumi uma posição e estou de prontidão. São sinônimos de propósito. Você tem propósito? Sim ou não? Então você tem tudo isso aí. E se você não tem, é o que você tem que buscar. Porque é isso que vai levá-lo a uma vida transformada. A restauração. E olha lá, hein? As coisas já começaram a acontecer. E fortes. Vocês ouviram, quem estava aqui ouviu os testemunhos de segunda-feira, e tem muito mais já do início do propósito. Porque antes do início do propósito, nós estamos orando 2 semanas. Nós já estamos, anteriormente ao início do propósito, nós já estamos há 2 semanas profetizando, determinando. 2 semanas. E já tem testemunhos maravilhosos. Vamos lá. Depois eu leio esse, Vamos para Daniel 6. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Diga comigo, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, diga comigo, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas, diga comigo, grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Quero fazer uma parada aqui. Daniel se destacou tanto, diga comigo, por suas grandes qualidades. Diga comigo, Daniel se destacou tanto, entre todos, por suas grandes qualidades. Por suas grandes qualidades. Quem conhece a história de Daniel sabe que chegou a esse lugar como um exilado, como um escravo, passou por um processo duro, um homem que decidiu não se contaminar, decidiu se manter firme, fiel à sua fé, e a Bíblia diz que Deus deu algo especial através do Espírito Santo a esse homem. Preste atenção que eu não estou te contando história. Preste atenção que eu não estou te contando história. Eu estou transferindo o Espírito para você que quer se destacar, para você que quer ocupar uma posição de honra, para você que quer mais, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo e de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos, diga comigo, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Diga comigo, mas nada conseguiram. Diga comigo, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto. Diga comigo, e nem negligente. Repita comigo, pois não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem era negligente. Não era desonesto, nem era negligente. Essa colocação eu quero transferir para você. Não puderam achar nele falta alguma. Ele não era, pois ele era fiel, não era desonesto, diga comigo, não era negligente.
negligente. Observe que essas qualidades, essa postura, são qualidades de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ele se destacou por quê? Pelas suas qualidades. Que qualidade? Inúmeras. A sua inteligência. A inteligência era algo glorioso, porque da comunhão com o Espírito de Deus, Deus deu a ele sabedoria, inteligência. Inteligência por quê? Não conseguiam pegá-lo em absolutamente em nada. Diga comigo, não conseguiam pegá-lo em absolutamente nada. Não acharam nele falta alguma. Traga para você. Traga para você quais são suas qualidades e quais são as qualidades que você precisa melhorar. Quais são as qualidades que você precisa melhorar e desenvolver? Qualidades que vai ajudá-lo na restauração e na promoção. Aonde as pessoas têm achado em você falta? Aonde as pessoas ainda encontram lugar para apontar o dedo para você? E quando eu digo, nós estamos falando de restauração, não estamos? Sim ou não? Nós estamos falando de restaurações. E quando nós falamos de restaurações, a casa caiu, desmoronou. Tem gente que está aqui por restauração, tem gente que está aqui por promoção. Tem gente que está aqui para restaurar e tem gente que está aqui para ir além. Seja uma ou a outra, é a mesma coisa. O que você até então foi negligente, aonde você foi negligente? Ou tem sido negligente? Porque quando encontram falta, motivos, quando encontram negligência, desonestidade, encontram lugar. E isso vai prejudicá-lo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que se procurar nele alguma coisa para pegar no seu caráter, na sua postura, nas suas atitudes, mas não consegue encontrar. Entendeu? Sim ou não? Ô, bispo, eu achei que restauração não precisasse disso, não. Achei que o poder de Deus ia se manifestar sem que eu tivesse que fazer nada. Será que é assim? Sim ou não? Não. Um homem de Deus, ele se destaca, diga comigo, por suas qualidades. Você tem qualidades. Você tem qualidades, muitas qualidades. Se nós perguntássemos às pessoas que te conhecem, as pessoas certamente conseguem ver boas qualidades em você. Elas conseguem ver boas qualidades. Se eu perguntar a você algumas das boas qualidades que você tem, você vai falar das suas boas qualidades. Mas, e das faltas? E da infidelidade, desonestidade ou negligência? Não, bispo, não sou desonesto. Graças a Deus por isso. E negligência? E as negligências? Quando procuram, acham algum ponto? É aí que a gente começa a trabalhar. Fechar, diga comigo, as brechas. Nós começamos a trabalhar fechando as brechas. Por quê? Porque começa, eu disse, aqui tem pessoas para restaurar o que desmoronou. E se nós buscarmos
a fundo a causa do desmoronamento, a causa das ruínas, ela está aqui dentro. Ela está aqui dentro, pois podemos talvez encontrar ela aqui na palavra fiel, talvez a infidelidade para com Deus. A infidelidade para com Deus o diabo encontrou um lugar para entrar e desmoronar. Não só a infidelidade para com Deus, mas a infidelidade para com os homens. Podemos encontrar qual é a falta. Qual é a falta que o marido, a esposa, o patrão, o cliente, qual é a falta? Qual é a negligência que tem sido encontrada em você? Se você conseguir enxergar isso, você começa. A vida da gente é como eu pregava na rádio hoje. Para uma casa cair, começa com trinco. Estou certo ou estou errado? Começa com a trinca, a pessoa olha e fala assim, ah, não, é só uma trinca. Daqui a pouco cai um pedaço do reboco. É verdade ou não é? Cai um pedaço do reboco, a pessoa fala assim, ah, não, depois eu reparo isso aí. Não, não tem problema, não leva a sério. Quando ela se dá conta, já a parede já começou a se movimentar e o tijolo já está estufando, caindo. Cai um tijolo, cai outro tijolo, não se preocupa, daqui a pouco, a hora que viu, caiu as paredes, desmoronou. Amém? A reconstrução também não é uma reconstrução do dia para a noite. Se você pegar para reconstruir o que caiu, começa tijolo por tijolo. É verdade ou não é? Já viu alguém chegar e colocar uma parede inteira assim? Tá. Já viu ou não? Começa como? Tijolo por tijolo, assenta o tijolo, né? Vai assentando e etc. Negligência. Aonde tem encontrado negligência em você? As pessoas têm encontrado negligência em você. Aonde o seu marido, a sua esposa tem encontrado a negligência em você? Aonde estão te cobrando a sua falta? Aonde você está faltando? Diga comigo em voz alta mais uma vez, não puderam achar nele falta alguma. Diga comigo, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Era fiel, não era desonesto e nem negligente. Fecha isso. Bispo, eu sei o que eu tenho tido falta em muitas áreas. Então pare e reveja isso. Você não pode mais cometer essas faltas, porque essas faltas são brechas que o inimigo encontra para entrar na tua vida e te roubar. Por 120 anos os muros de Jerusalém ficaram em ruínas, no chão. Isso significa que por 120 anos os inimigos entravam a hora que eles queriam. Eles entravam e pegavam o que eles queriam. Não tinha proteção. Não tinha proteção. Estava tudo aberto. Para as pessoas que desejam restaurar e edificar, estabelecer e ir para um outro nível, é importante trabalhar isso aqui. Quando nós somos criticados em alguma coisa é porque estão achando falta. Existem a crítica dos críticos, e realmente que se você faz certo ou se faz errado, ele vai criticar. Mas existem aquelas faltas que nós sabemos que nós demos margem. Estou certo ou estou errado? Nós sabemos que nós demos uma brecha. E eu tenho que fechar essa brecha.
Porque quando procurarem algo em mim, diga comigo, quando procurarem algo em mim, não acharão falta alguma. Amém? Volta ali, por favor. Você, se você quer edificar, seja fiel a Deus e fiel aos homens. Não existe fidelidade a Deus se não existe fidelidade aos homens. Não existe fidelidade a Deus se não existe fidelidade aos homens. A fidelidade está ligada. Quem é fiel, é fiel. E se não for para você ser fiel a alguém, então, se não for para estar com alguém com fidelidade, seja honesto, seja sincero, e se tiver que sair de perto, saia pela porta da frente, e não pela porta do fundo. Sabe o que é sair pela porta da frente? É sair de cabeça erguida, falando a verdade e a sinceridade, não falando nas costas. Porque esse tipo de pessoa não pode ser promovida. Não seja desonesto. Não seja desonesto e não seja negligente. Você pode ser negligente no seu trabalho, você pode ser negligente com seus clientes, você pode ser negligente como pai, você pode ser negligente como mãe, você pode ser negligente como marido, você pode ser extremamente negligente como esposa. E isso vai ser uma brecha. Amém? Nós estamos fechando brechas. Porque se nós não fecharmos brechas, o inimigo, ele precisa de uma brechinha bem pequena para entrar e fazer um rombo gigantesco. Amém, pessoal? Leve isso bastante a sério. Porque nós estamos lendo na Bíblia que, ainda que venha acontecer alguma coisa, e mais, as nossas provas não passam somente por essas observações. Procuraram em Daniel e não acharam absolutamente nada nele. Não acharam falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. E agora, então? Já que ele tem esse caráter, já que ele tem essa postura, e nós precisamos derrubar esse cara. Por isso que eu falo que é importante estar num propósito, né, gente? Quanta gente eu gostaria que tivesse aqui, marido, esposa, todo mundo. E quero dizer isso a vocês, tá? Quem quer restaurar, quem quer ir por um nível mais alto, não é de boca, não é de palavras, é com boas atitudes. É com boas atitudes. Hoje eu fiquei feliz, aqui na abertura de jejum, eu vi empresários, eu vi casais, eu vi pessoas que estão mostrando que realmente querem, estão determinados a isso. Porque quando a gente quer, a gente não diz que quer, a gente faz por onde, né? A gente mostra isso com boas atitudes. Então, eu gostaria que tivesse aqui todo mundo para ouvir, porque isso aqui é a direção de Deus, né? Não adianta a gente contar com a sorte. Quem conta com a sorte, gente, quem conta com a sorte, diga comigo, quem conta com a sorte, vive um dia após o outro. Quem conta com a fé, busca Deus. É isso. Quem conta com a sorte, vive um dia após o outro, acreditando que uma hora as coisas vão melhorar. E elas nunca melhoram. Nunca. Sempre vão ficando pior. Mas quem conta com a fé, busca Deus. Porque não está contando com a sorte. Está buscando a direção de Deus, está buscando... Vamos lá. Diante disso, volta lá. Aliás, pode passar. Finalmente esses homens disseram, diga comigo, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Olha, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel. Jamais. Por quê? Porque não era negligente, não era desonesto, não conseguia achar uma falta nele. E aí, encontraremos motivo algum para acusar esse Daniel, a menos, diga comigo, que seja algo relacionado à lei do Deus dele.
Ah, então vamos pegar na fé dele. Vamos achar uma brecha, vamos tentar pegar um ponto aí na fé dele. Quando a gente fala de negligência, nós estamos falando assim, um profissional pode ser negligente no seu trabalho? Sim ou não? Pode. Não, eu entendi o que você entendeu, mas você não entendeu o que eu falei. Um profissional pode ser negligente, um empresário pode ser negligente com a sua empresa? Pode. Com seus clientes? Pode. O marido pode ser negligente com a esposa? A esposa pode ser negligente com o marido? Pode? Pode. E aí, essa negligência, ela se dá de que forma? Há inúmeras. É inúmeras. É atenção, né? É atenção. Tem gente, o diabo fica buscando brecha, e na negligência que ele encontra brecha. Aí, não vamos encontrar motivo, não encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. Então vamos pegar na fé dele, vamos arrebentar ele pela fé. Assim os supervisores, os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, manipulando o rei, para encontrar lugar para destruir Daniel. Emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto, foi manipulado. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez, diga comigo, o que costumava fazer, diga comigo, 3 vezes por dia, se ajoelhava e orava, fazendo o quê? Era um homem importante, era um homem que ocupava uma posição importante, que tinha muitos afazeres, muitas coisas para cuidar, muitas coisas para administrar, mas tinha sua disciplina para com Deus. Às vezes a gente quer tanto e a gente é tão pequeno, tem tão pouca coisa para fazer e não encontra um tempo para buscar Deus. A gente quer muito. E já com tão pouco nas mãos para lidar, para administrar, a gente não tem a disciplina para buscar a Deus. E você vê que ele não estava fazendo para pedir não, hein? Era para adorar a Deus, agradecer a Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque se eu estou aqui, foi o Senhor que me colocou. Se eu tenho isso, é porque o Senhor me deu. Oh, meu Deus, se eu cheguei onde eu cheguei, é porque graças ao Senhor. Eu estou aqui para te agradecer, Senhor. Eu estou aqui para te agradecer por tudo que o Senhor tem realizado na minha vida, pela tua grande obra na minha vida, porque com todas as lutas o Senhor tem sido comigo, Senhor. Eu estou aqui. Então, aqueles homens foram investigar, diga comigo, e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Ele já estava falando, ó, Senhor, o senhor está vendo, criaram uma lei aí, ó. Criaram a lei para me afastar do Senhor. Criaram a lei para que eu não faça a tua vontade. Criaram uma lei, Senhor, para que eu faça o que o Senhor não quer, mas sim o que eles querem. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos
e dos persas, que não pode ser revogada. Até isso eles tiveram a cautela de fazer com que fosse de uma forma que nem o rei, querendo voltar atrás, o rei poderia voltar. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua, diga comigo, orando 3 vezes por dia. Pensa nisso, por favor. Pensa nisso. Quando o rei ouviu isso, ficou contrariado e decidiu salvar Daniel, porque ele já caiu a ficha que ali havia uma armação para Daniel. Porque ele viu que aquele não era o caráter de Daniel. Aquela não era a intenção, que ele não era desonesto, que ele não era infiel. O rei já viu isso. Mas até o pôr do sol, diga comigo, até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel, diga comigo, e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu anel selo, com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. Chego a arrepiar quando eu vejo isso. Eu chego a arrepiar. O meu Deus, diga comigo, o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha, diga comigo, quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Diga em voz alta, por favor, pois ele tinha confiado no seu Deus. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. É muito forte isso aqui. Sabe por que é muito forte? Nem o que, ainda que o rei, que era a maior autoridade, que era o homem mais poderoso, ainda que o rei quisesse e fez de tudo para tentar livrá-lo, com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, não pôde fazer nada por Daniel. Ainda que a maior autoridade não pôde fazer nada por Daniel, a maior autoridade na terra naquele momento não pôde fazer nada por Daniel. Deus pôde. É isso que precisa entrar dentro de você. Amém? O rei era a maior autoridade. O rei era a maior autoridade, tinha poder.
mas naquele momento ainda que tivesse tentado, lutado para fazer, não pode fazer nada por Daniel. Mas aquele que pode, a maior autoridade no mundo, não pode, mas aquele que fez o mundo, pode. E olha o que aconteceu. Por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados. Agora vem a justiça de Deus. Por isso Deus diz, né? Minha é a justiça. Não queira fazer justiça com as suas mãos. O Senhor diz, diga comigo, minha é a justiça. Por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Que diferença, hein? Que diferença. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem ao Deus de Daniel. Diga comigo, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Você vê, ele não era o Deus, ele não servia a esse Deus. Mas por ver a grande obra, por ver o bom testemunho, por ver a fé, por ver o testemunho de fé, por ver a obra de Deus na vida de Daniel, o rei estava declarando isso, louvando, exaltando, glorificando o nome do Deus de Daniel. Diga que é o nosso Deus. Ele vive e salva. Diga comigo, ele livra e salva. Diga, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Diga, ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, repita em voz alta, Daniel prosperou. Diga mais uma vez, diga assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro o persa. Assim Daniel prosperou. Assim Daniel prosperou. Assim por quê? Começa lá atrás no início da leitura. Assim Daniel prosperou. Quem quer prosperar? Assim Daniel prosperou. Quem quer prosperar? Prosperar em todas as áreas. Prosperar em todas as áreas. Assim Daniel prosperou. Por quê? Porque não acharam nele falta. Porque não era negligente em absolutamente nada. Não acharam falta alguma por mais que procuraram. Não era desonesto. Era fiel. Diga comigo, era fiel. Com todas essas qualidades. Então espera aí. Então vamos pegar na fé do Deus dele. Ele vai abrir uma brecha para nós. Ele vai abrir uma brecha na fé. Vamos procurar. Daniel era um homem fiel a Deus, que tinha um alto nível de comprometimento com Deus, estava continuamente orando ao Senhor, adorando ao Senhor, agradecendo a Deus, estava 3 vezes ao dia. Então eles já sabiam da sua disciplina de oração, eles já sabiam que todos os dias ele estava na presença do Senhor, eles já sabiam que Daniel separava tempo, todos os dias para buscar a Deus, todos os dias para orar ao Senhor, eles já sabiam disso. Então vamos pegá-lo na brecha, vamos pegá-lo na fé, vamos pegá-lo, porque a partir do momento que nós pegarmos, ele não vai parar de orar, e a hora que ele parar se ele não parar de orar, nós vamos pegar, e aí eu quero ver quem vai livrá-los. Editou, veio o decreto, achando que ele ia parar, achando que ele ia mudar a sua fé, achando que ele ia abrir uma brecha. Mal editou o decreto, ele foi para casa, ele foi para o lugar de oração. E ele não foi por tempo. Sabe por que ele não foi por tempo? Porque não tinha templo. Ele estava exilado. Viu? Ele estava exilado, ele não tinha templo. Então ele ia para uma janela que dava em direção ao templo, em direção a Jerusalém. E ele orava virado para a direção ao templo,
clamando a Deus. E aí, correram para investigar. Pegaram ele como? É assim que o problema tem que te pegar. É assim que o problema tem que te encontrar. É te encontrar na presença de Deus. É te encontrar orando. E aí, se você for olhar, parece que a situação se agravou. Parece que a situação piorou. Mas aí vem aquela famosa frase que a gente sempre diz, que é gloriosa. Diga comigo: Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Diga: mas deu o grande livramento dentro da cova dos leões. Aonde ele foi promovido? Na cova dos leões. Aonde ele foi honrado? Na cova dos leões. Aonde ele foi exaltado? Na cova dos leões. Aonde ele ocupou o posto mais alto? Na cova dos leões. Saiu da cova dos leões para um posto maior, para uma posição de honra, para ser promovido. Aonde ele foi promovido? Diga comigo: Daniel foi promovido na cova dos leões. Então Deus não impediu que ele fosse lançado na cova, mas deu grande livramento a ele dentro da cova. Foi de lá que veio a promoção. Diga comigo assim: Daniel prosperou durante o reinado de Dário. Veio o próximo, de Ciro, o persa, e ele foi prosperando. Essa é a fé que você tem que viver. Essa é a fé que nós precisamos viver. Nós tiramos inúmeras lições dessa mensagem. Inúmeras lições importantíssimas. Quer reconstruir para nunca mais desmoronar? Fecha as brechas. Que procurem falta em você e não encontrem. Que tentem achar falta em você e não encontrem. Não encontre infidelidade. Não encontre desonestidade. Não encontre negligência. Negligência. Diga comigo: negligência. É só você parar e dizer assim: aonde eu estou sendo negligente? Aonde eu estou sendo negligente? Eu estou sendo negligente como patrão, eu estou sendo negligente como empresário, eu estou sendo negligente como marido, eu estou sendo negligente como esposa, eu estou sendo negligente como pai, eu estou sendo negligente como servo de Deus. Eu estou sendo negligente como servo. É aí que o diabo está encontrando brecha. Não vai encontrar mais brecha em mim. Não vai mais encontrar lugar. Não vai ter onde me pegar. Diga comigo: o diabo. Diga: nem ninguém vai ter onde me pegar. Diga: eu vou fechar todas as brechas. Diga: não vai encontrar falta alguma em mim. Não vai encontrar infidelidade. Não vai encontrar desonestidade. Diga: não vai encontrar negligência em mim. Foca nisso. O que a maior autoridade da terra naquele momento não pôde fazer por Daniel, diga comigo: Deus pode. Deus pôde fazer aquilo que o homem não pôde fazer. Deus pode fazer por você o que o juiz não pode. Deus pode fazer por você o que o médico não pode. Deus pode fazer por você o que, ainda que queiram. Você viu que não foi questão de querer? O rei queria, mas não pôde. Mas Deus pode. Tem autoridades que até quer fazer alguma coisa e não pode. Tem aquele que diz assim: eu gostaria de te promover, mas eu não posso. Eu gostaria de te dar essa posição, mas eu não posso. Eu gostaria de te curar, mas eu não posso. Eu gostaria de te dar essa sentença, mas eu não posso. Mas o que ele não pode, Deus pode. Amém? E foi mudada uma lei. Ele quebrou a lei dos homens, mas ele não quebrou a lei de Deus. E foi mudado e editado novas leis. Você viu que foi editado novas leis por causa da fé dele?
As leis foram mudadas por causa da fé dele. E ele, diga comigo, prosperou.